Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025, nosso segundo encontro nesse dia para mim tão especial, tão cheio de significado, tão cheio de saudade, né, pessoal? Então, seja muito bem-vindo. Vamos falar nesse encontro sobre Donald Trump, né, pessoal? Mais uma vez, Donald Trump, né, pessoal? Quem a gente vai fazer com Donald Trump, pessoal? Eu não sei mais o que falar. Não sei. O que a gente vai fazer com Donald Trump, pessoal? Basta uma confusão com todo mundo. Agora é problema interno, né? Que tem os problemas dele externo, com o Brasil, com Venezuela, com o BRICS, briga com todo mundo. Agora tem problema interno lá nos Estados Unidos também. Agora está ameaçando a diretora do Banco Central, que mandou ela embora. Ela diz que ela não vai sair. E a giripoca está piando. E vamos aqui então ao site do UOL, diretora do FID, que Trump demitiu, é a primeira mulher negra a ocupar o cargo. Né? Quer dizer, ele diz que demitiu, ela diz que ela não vai sair do cargo e o negócio ficou esquisito. E vamos lá, né, pessoal? É mais uma confusão aí arrumada por Donald Trump. O que a gente vai fazer com ele, né, pessoal? Vamos lá. O presidente Donald Trump demitiu ontem Lisa Cook, de 61 anos, uma das diretoras do FIT, Federal Reserve, o Banco Central aí dos Estados Unidos. No entanto, a economista afirmou que não vai deixar o cargo. Ela falou que não vai sair. Quem é a Lisa Cook, pessoal? É a primeira mulher negra a se tornar membro do Conselho de Diretores do FID em toda a sua trajetória. Ela teve a sua indicação pelo presidente Joe Biden aprovada pelo Senado em 2022. A economista assumiu o cargo após uma votação apertada no Senado, que terminou em embate depois que republicanos rejeitaram em sua maioria o seu nome. Ela passou por uma longa sabatina em que suas qualificações foram questionadas, apesar dela já ter trabalhado para o Departamento do Tesouro americano e para a Casa Branca. O voto de Minerva foi do líder da casa, o então vice-presidente Kamala Harris. Após o sim da ex-adversária de Trump, a votação foi desempatada a favor de Lisa, que assumiu aí o cargo. Nascida em 1964, ela tem cicatrizes por ter sido atacada na infância por segregacionistas quando foi matriculada em uma escola branca, segundo a rádio estadual NPR. O estado da Geórgia, em que cresceu, é parte do sul dos Estados Unidos, onde a resistência ao movimento negro e dos direitos civis da população negra era grande, né, pessoal? Quem não se lembra, né? Tanto ela quanto as irmãs foram as primeiras alunas negras da instituição. Lisa é uma das 3 filhas do capelão de um hospital batista, Peyton B. Cook, e da professora de enfermagem do Georgia College, Mary Murray Cook. Ou seja, ela não foi a primeira a estudar em sua família, né, pessoal? A família de pessoas que estudaram, né, conseguiram, apesar, né, da questão da etnia ali, conseguiram estudar, venceram, né, todo o preconceito e todas as barreiras que ele traz, né? Cook é doutora em economia e tem currículo com ampla formação em renomadas instituições. Ela se formou com distinção acadêmica como bacharel em física e filosofia no Steeping College em Atlanta. De lá também fez bacharelado em filosofia política e economia na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ela cursou mestrado em filosofia na Universidade de Tinc Anta Diop, no Senegal, e doutorado na Universidade da Califórnia de Berkeley. Muito bem. Ela se sentiu inspirada a seguir a carreira na área da economia no seu doutorado após uma viagem que escalou o Monte Kilimanjaro. Durante a subida pela montanha mais alta da África, na Tanzânia, ela conheceu um economista britânico que foi o seu companheiro de viagem e ele acabou influenciando a sua decisão, segundo o próprio FID. Muito bem, pessoal. Luta contra racismo e as diferenças sociais. A diretora ainda passou por uma boa parte da sua carreira acadêmica na Universidade Estadual de Michigan, onde era professora de Economia e Relações Internacionais. Ela exerceu essa função até a indicação de Biden e era conhecida no meio acadêmico por promover a diversidade no campo da economia. Ela foi uma das lideranças do programa de verão da Associação Econômica Americana, que ajudava a preparar estudantes de minorias para programas de pós em ciências sociais, segundo o jornal The New York Times. Lisa já declarou publicamente que, por sua experiência com o racismo desde a infância, mudou sua abordagem econômica. Um dos seus artigos acadêmicos investiga como linchamentos e violências contra afro-americanos nos séculos XIX e XX impactou o número de patentes a que se candidataram. Ela demonstra no texto que economias se tornaram menos inovadoras e produtivas quando governos não garantem a segurança dos seus cidadãos.
Entre economistas, ela é conhecida como Dove, ou Bombinha, por apoiar a adoção de baixas taxas de juros. Apesar disso, tem votado a favor da manutenção de taxas atuais, entre 4,5% a 4,5% ao ano, feitas pelo presidente do FED, Jerome Powell, que desagrada Trump. As tarifas do presidente passaram a aumentar os preços dos produtos no país e o banco tenta equilibrar a inflação com os juros mais altos. Mas Trump quer a taxa de juros de 1% ao ano. O republicano insiste que a política monetária restritiva tem atrapalhado o desenvolvimento econômico e o mercado de trabalho local. Ex-aluna dela, considerada revelador, que Trump tenha optado por demitir uma diretora que não decide sozinha ou comanda o FED. Estão atacando a percepção de que quem constrói riqueza nesse país estão usando uma mulher negra proeminente no espaço político e econômico, essencialmente tornando-a um exemplo. Estão tentando pintar esta mulher da cor como alguém que não é digna da riqueza, contou Anita Griffith Opoku, a EGMN ao Times, a respeito da acusação sem provas contra a professora de falsificação de registros para ter benefícios em uma hipoteca. Pessoal, vamos continuar aí a falar sobre a questão aí da Elisa, né, pessoal? Mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, se inscrever no Justiça em Foco, ativar o sininho das notificações para poder ficar nos nossos conteúdos, né, pessoal? Deixe o seu precioso like, que é extremamente importante para nós. Assim o YouTube vai reconhecer os nossos conteúdos como relevante e vai recomendar para quem não é inscrito no canal. Então vamos combinar, galera, inscrição no canal, ativação do sininho, like, comentário e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E vamos voltar para a confusão lá nos Estados Unidos entre Trump e Lisa Cook, pessoal. O governo Trump ameaça a diretora demitida do FED. Reze para não ser presa. Tá rolando até ameaça de prisão, galera. Vamos lá ver o que está acontecendo aí, essa confusão toda. Mais uma vez, Donald Trump, né, pessoal? Vamos lá. O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que a diretora do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, Lisa Cook, deve deixar o cargo após ter sido demitida pelo presidente Trump e rezar para não ser presa. O que foi que aconteceu? O secretário reforçou a acusação feita por Trump de que Cook teria supostamente cometido fraude hipotecária. Sem apresentar provas, ele disse, como sempre, né, pessoal, o modus operandi de uma galera aí, né? Adoro fazer acusações sem prova. Ele disse em entrevista à CNBC, ontem, terça-feira, que as assinaturas com certeza parecem ser dela, em referência aos documentos que comprovam a suposta fraude cometida por Lisa. Tal documento comprovaria aí a fraude cometida por Lisa, né? Muito bem. Howard desdenhou da resposta dada por Cook, que rechaçou as acusações contra ela e afirmou que o criminoso sempre nega ter feito algo ilícito. A questão é que o membro do FED literalmente assina seu nome e comete fraude hipotecária, certo? E ela diz, não vou a lugar nenhum. Bem, o criminoso sempre diz que não vou a lugar nenhum. Entretanto, a verdadeira pergunta deve ser, Lisa cometeu fraude hipotecária, sim ou não? E se você cometeu fraude, por favor, saia do governo federal. Lutnick disse que Cook não apenas deve deixar o posto que ocupa no FED, como também deve rezar para não ser presa. O fato é que se Lisa cometeu a fraude hipotecária, ela precisa ser respeitosa com o país nesse momento e ir embora. Bom, tá contraditório isso aí, né? Rezar para não ser presa, não. Se ela cometeu o crime, ela tem que ser julgada e presa, né, pessoal? Não existe isso. Simplesmente fazer com que ela saia do governo. Não. Se ela cometeu o crime, isso tem que ser investigado e ela precisa ser responsabilizada e presa. Então, já está bem contraditória aí essa história, né? Vamos lá, pessoal, vamos continuar acompanhando. O fato é que Lisa cometeu fraude hipotecária, ela precisa ser respeitosa com o país nesse momento e ir embora. Olha só o que ele disse, né? Se ela tem respeito pelo FED, instituição a qual se diz importar, ela deve deixar o cargo que ocupa, sair discretamente de cena e ainda pedir a Deus para que a polícia não vá atrás dela. É o que tem que acontecer, né, pessoal? Então, assim, é muito blá blá blá, muito mimimi, né, pessoal? Porque a polícia tem que ir atrás dela. Se ela cometeu o crime, né, é o que tem que acontecer. Mas, enfim, vamos embora. Trump demitiu Cook por meio de carta publicada nas redes sociais. A mesma coisa que ele fez aí a um chefe de Estado, né, como o presidente Lula. A gente não vai se espantar dele demitir, né, uma diretora do Banco Central por rede social, né? Se ele dirigiu uma carta ao presidente de Estado, né, um chefe de Estado como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Brasil, né, a gente também não vai se espantar, né? O presidente afirmou que a demissão foi motivada por justa causa e tinha efeito imediato.
Ele acusou Lisa de fraude em um financiamento imobiliário ao supostamente ter falsificado documentos para conseguir condições favoráveis em um empréstimo imobiliário. Lisa Cook reagiu à demissão de Trump e se recusou a entregar o cargo. Em comunicado divulgado por seu advogado logo após o anúncio do presidente, a diretora disse não haver nenhum motivo legal para isso, para sua saída, e ressaltou que Trump não tem autoridade para demiti-la. Ameaças ao FID. Desde que tomou posse no início desse ano, Trump vem manifestando discordância quanto às decisões do FID, especialmente por manter os juros altos, e ameaçando trocar o seu presidente, Jerome Powell. A taxa básica de juros americana está aí no patamar de 4,25%, 4,5%. Como sabemos, né, pessoal? Ao ano, desde dezembro de 2024, já foi reduzida do intervalo de 5,25 a 5,5, agora caiu uns pontinhos, né, ao ano que havia chegado entre meados de 2023 e 2024, mas segue no nível mais elevado desde 2007. Cook estava entre os 9 membros do Comitê de Política Monetária do FID, que decidiram em 30 de julho manter a taxa de juros no atual patamar. 2 votaram pela redução e 1 não participou da reunião. A demissão de Cook está sendo apontada por especialistas como uma medida de preparação de terreno para as maiores interferências no FID, conforme Trump testa a repercussão da sua decisão aos limites legais da atuação do presidente, ficam aí sob o escrutínio. Pela legislação vigente e pelos precedentes legais, o presidente do país só pode demitir o diretor do FID por justa causa se for provada algum desvio de conduta grave. Especialistas ouvidos pela imprensa americana estão dizendo que a Casa Branca vai ter que provar as alegações contra Cook na justiça. Tá certo, né, pessoal? A diretora Cook não é alvo de nenhuma acusação formal da justiça. Ela pode agora entrar com um processo questionando a demissão e o juiz pode decidir mantê-la no cargo enquanto o caso é analisado aí por todas as instâncias. O perfil Cook foi indicado a diretora do FID em 2022 pelo então presidente Joe Biden, do Partido Democrata, com mandato expirando em janeiro de 2038. É a primeira mulher negra a ocupar um cargo no comando da instituição. Antes do FID, Cook foi professora de Economia e Relações Internacionais na Universidade do Michigan, também lecionou na Universidade de Harvard, o pessoal passou por Harvard também dando aula, né, onde atuou como vice-diretora de pesquisa sobre a África no Centro para Desenvolvimento Internacional, pessoal, sendo PhD em Economia aí, né, pessoal, uma pessoa muito respeitada e a treta está aí agora instalada, vamos ver o que vai acontecer, pessoal, vamos ver se realmente a Lisa vai ser demitida, se não vai ser demitida. Mais uma treta a ser esclarecida aqui envolvendo Donald Trump. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.